ler esse livro. É um livro pequeno, de Cairbar Schutel, O Batismo, que pertencia ao seu Isaura Assis de Souza. Foi feito na editora O Clarim de Matão. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Não, versículo 11. Nota preliminar. Há tempos vimos recebendo pedidos de esclarecimento sobre o significado e a finalidade do batismo, legando os interessados não conhecerem um trabalho que explane com clareza e concisão este assunto. Efetivamente, não conhecemos uma obra que trate do batismo, esclarecendo o seu verdadeiro sentido para a edificação das almas. O batismo ministrado pelas religiões não corresponde à verdade, visto elas se prevalecerem do batismo de água ministrado por João no Rio Jordão. Batismo esse que, como afirmou o próprio João, era provisório. Isso porque depois dele viria Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Conclui-se, portanto, que, aparecendo Jesus, o batismo de João desapareceu automaticamente, ficando a prevalecer o batismo de Jesus, com o Espírito Santo e com o fogo. Assunto este que o autor deste trabalho esclarece com precisão e lógica à luz da razão. Por não compreenderem o significado e a finalidade do batismo de Jesus, assim como não compreendem as suas parábolas e ensinos, que encerram sentidos exclusivamente espirituais, as religiões aferraram-se ao batismo de água, tornando o mesmo uma superstição que se enraizou de tal forma nas criaturas que até muitas pessoas versadas em espiritualismo têm essa prática como uma necessidade imperiosa. Em vista do exposto, tínhamos o propósito de escrever uma obrinha em torno do assunto, quando, revendo antigos escritos de Cairbar Schutel, que ainda não foram dados à publicidade, encontramos trechos sobre o batismo. Coordenamos esses trechos, obedientes no seu estilo e suas opiniões, que estão plenamente de acordo com a doutrina dos Espíritos. Nesta obra sucinta, os interessados encontrarão os esclarecimentos sobre o batismo, prática que, como dissemos, vem sendo erradamente ministrada pelas religiões. A redação.
Vamos iniciar os trechos sobre o batismo que o autor escreveu. Ritual e formalismo através dos tempos e das gerações. Em todos os tempos, as gerações que nos precederam neste plano material da vida têm substituído a religião do espírito, o culto interno, pelo culto externo, por um cerimonial complicado que faz parte das diversas religiões que dividem a humanidade. Nos livros sacros das igrejas, que têm o nome de ritual, existem fórmulas especiais para as orações e administração dos sacramentos, fórmulas essas elaboradas com o fim de exaltar o sentimento religioso nas criaturas. Vem de tempos tão remotos o uso do culto exterior e a humanidade tanto restringiu a sua religião a práticas externas e ao ritualismo das igrejas, que a religião do espírito quase desapareceu do coração humano, abafada pelo joio que os homens semearam na seara do Senhor. Por toda parte, vemos pompas, aparatos, igrejas plenas de altares repletos de imagens, e imagens vestidas de fina roupa e reluzentes, de pedras preciosas, ao mesmo passo que vemos indigentes, famintos, nus, enfermos do corpo e da alma, vítimas de uma civilização decrépita. Porventura será no cerimonial ao culto exterior nuvem espessa que impede o brilho da verdade em todas as almas, que reside a verdadeira religião? Não será o culto exterior que substitui a religião íntima das virtudes ativas a causa principal da decadência da moral, da depressão, do caráter que se nota em toda a parte? Se o batismo consiste na fórmula sacramental, se o casamento, para ser verdadeiro, não pode dispensar o ritual, se a confissão, a comunhão, a extrema-unção e a prece pelos mortos são atos alheios ao próprio indivíduo e só merecem valor quando administrados por terceiros e, ainda mais, por pessoas privilegiadas de uma seita constituída em hierarquias, como devemos compreender a eficácia das virtudes, da pureza da alma, dos esforços para a perfeição, da sabedoria e da caridade daqueles que não se submetem a tais atos? Sem a menor dúvida, o ritual e o formalismo não resistem à menor análise da razão e conclui-se que foram introduzidos na religião com segundas intenções. Origem do batismo pagão. Como dissemos, o culto exterior se popularizou e imperou nas consciências
através dos tempos e das gerações. Assim tem acontecido com o batismo. Essa prática, que assinala períodos milenários, parece ter nascido na antiga Grécia, logo após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominavam Cotito, e a quem os atenienses rendiam os seus louvores. Esta seita, constituída de sacerdotes que receberam o nome de babitas, porque se banhavam e purificavam com perfumes antes da celebração das cerimônias, deixou saliente nas páginas da história esse ato como símbolo da purificação do espírito. O povo hebreu, por outro lado, em vez de adotar esse ato religioso, exaltado pelos gregos, usava como característico da sua fé a circuncisão. Esta prática consistia numa operação cruenta que Moisés, o grande legislador, o diretor dos judeus, havia decretado, levando em conta uma necessidade higiênica em virtude do clima daquelas paragens. Passaram-se os tempos e a medida de profilaxia empregada por Moisés não tinha mais razão de ser, visto como a moléstia reinante na Palestina e Egito havia cessado e os povos se tornaram mais aptos para zelarem de seus corpos. Foi justamente nessa época que nasceu João Batista, o maior de todos os profetas, nascidos de mulher, segundo a expressão de Jesus. João, profundo conhecedor dos mistérios e da ciência da Grécia, ao iniciar a sua elevada tarefa de precursor do cristianismo, com o fim de aparelhar todo o caminho por onde as gentes deveriam aproximar-se de Jesus Cristo, tratou logo de pôr fim à circuncisão, visto essa prática haver degenerado em cerimônia religiosa sob a ação dos sacerdotes judeus. Difícil, porém, é extinguir uma ideia enraizada, bafejada de há longo tempo pela autoridade avoenga. É assim que a obediência cega às crenças dos nossos pais atravessou gerações e se constituiu o noli me tangere para os inovadores e missionários do progresso. Daí a dificuldade com que João tinha de lutar para pôr termo à prática da circuncisão generalizada por longas centenas de anos entre o povo hebreu. E como é da sabedoria dos doutos substituir um grande mal por um mal menor, João Batista, procurando cancelar das almas a circuncisão como cerimônia religiosa destinada a purificar o espírito, ciente como estava do ritual dos sacerdotes babitas. Os sacerdotes do Cotito, a cuja deusa os atenienses rendiam um culto, deliberou substituir aquela prática cruenta
da Igreja Hebraica, a circuncisão pela imersão no Rio Jordão dos catecúmenos, ou seja, dos que ouvissem a sua palavra e julgasse de bom alvitre seguir os seus ensinamentos. E assim, depois de substanciosa e austeras exortações no arrependimento, a purificação da alma, a renúncia do mal e o precursor do cristianismo fazia entrar o neófito no Rio Jordão para receber uma imersão que era o símbolo da imersão do Espírito na doutrina de que ele era portador, doutrina que lavava as almas pelo arrependimento dos erros e as iniciava em um novo caminho. O filho de Zacarias, que recebera o nome de João, nome que fora dado pelo Espírito Gabriel em comunicação com seu pai, que era sacerdote do templo, não era conhecido por Batista. Esse sobrenome ele o adquiriu após o uso que adotou do batismo de imersão no Jordão. Batista é originário de Baptas, qualitativo dos sacerdotes da Grécia que se banhavam antes de oferecerem sacrifícios à sua deusa e antes de celebração dos seus ritos, conforme falamos acima. Assim, ouvindo a palavra de Caibar Chútil, vamos sabendo que o verdadeiro batismo é a concentração em Jesus e pedir que Ele nos purifique em todos os níveis e nos liberte para sempre, para todo sempre. Concentremos-nos em Jesus e vamos pedir. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja vibrando em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Mãe Santíssima, Espíritos do Oriente e do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da força, da esperança, da fé, entre em nossos corações, para que nossa libertação seja feita, nosso batismo espiritual seja realizado, concluído com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Vou ler esse livro, é um livro pequeno, de Cairbar Schutel, O Batismo, que pertencia ao seu Isaura Assis de Souza. Foi feito na editora O Clarim de Matão. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Não, versículo 11. Nota preliminar. Há tempos vimos recebendo pedidos de esclarecimento sobre o significado e a finalidade do batismo, legando os interessados não conhecerem um trabalho que explane com clareza e concisão este assunto. Efetivamente, não conhecemos uma obra que trate do batismo, esclarecendo o seu verdadeiro sentido para a edificação das almas. O batismo ministrado pelas religiões não corresponde à verdade, visto elas se prevalecerem do batismo de água ministrado por João no Rio Jordão. Batismo esse que, como afirmou o próprio João, era provisório. Isso porque depois dele viria Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Conclui-se, portanto, que, aparecendo Jesus, o batismo de João desapareceu automaticamente, ficando a prevalecer o batismo de Jesus, com o Espírito Santo e com o fogo. Assunto este que o autor deste trabalho esclarece com precisão e lógica à luz da razão. Por não compreenderem o significado e a finalidade do batismo de Jesus, assim como não compreendem as suas parábolas e ensinos, que encerram sentidos exclusivamente espirituais, as religiões aferraram-se ao batismo de água, tornando o mesmo uma superstição que se enraizou de tal forma nas criaturas que até muitas pessoas versadas em espiritualismo têm essa prática como uma necessidade imperiosa. Em vista do exposto, tínhamos o propósito de escrever uma obrinha em torno do assunto, quando, revendo antigos escritos de Cairbar Schutel, que ainda não foram dados à publicidade, encontramos trechos sobre o batismo. Coordenamos esses trechos, obedientes no seu estilo e suas opiniões, que estão plenamente de acordo com a doutrina dos Espíritos. Nesta obra sucinta, os interessados encontrarão os esclarecimentos sobre o batismo, prática que, como dissemos, vem sendo erradamente ministradas pela
ministrada pelas religiões. A redação. Vamos iniciar os trechos sobre o batismo que o autor escreveu. Ritual e formalismo através dos tempos e das gerações. Em todos os tempos, as gerações que nos precederam neste plano material da vida têm substituído a religião do espírito, o culto interno, pelo culto externo, por um cerimonial complicado que faz parte das diversas religiões que dividem a humanidade. Nos livros sacros das igrejas, que têm o nome de ritual, existem fórmulas especiais para as orações e administração dos sacramentos, fórmulas essas elaboradas com o fim de exaltar o sentimento religioso nas criaturas. Vem de tempos tão remotos o uso do culto exterior e a humanidade tanto restringiu a sua religião a práticas externas e ao ritualismo das igrejas, que a religião do espírito quase desapareceu do coração humano, abafada pelo joio que os homens semearam na seara do Senhor. Por toda parte, vemos pompas, aparatos, igrejas plenas de altares repletos de imagens, e imagens vestidas de fina roupa e reluzentes, de pedras preciosas, ao mesmo passo que vemos indigentes, famintos, nus, enfermos do corpo e da alma, vítimas de uma civilização decrépita. Porventura será no cerimonial ao culto exterior nuvem espessa que impede o brilho da verdade em todas as almas, que reside a verdadeira religião? Não será o culto exterior que substitui a religião íntima das virtudes ativas a causa principal da decadência da moral, da depressão, do caráter que se nota em toda a parte? Se o batismo consiste na fórmula sacramental, se o casamento, para ser verdadeiro, não pode dispensar o ritual, se a confissão, a comunhão, a extrema unção e a prece pelos mortos são atos alheios ao próprio indivíduo e só merecem valor quando administrados por terceiros e, ainda mais, por pessoas privilegiadas de uma seita constituída em hierarquias, como devemos compreender a eficácia das virtudes, da pureza da alma, dos esforços para a perfeição, da sabedoria e da caridade daqueles que não se submetem a tais atos? Sem a menor dúvida, o ritual e o formalismo não resistem à menor análise da razão e conclui-se que foram introduzidos na religião com segundas intenções. Origem do batismo pagão.
Como dissemos, o culto exterior se popularizou e imperou nas consciências através dos tempos e das gerações. Assim tem acontecido com o batismo. Essa prática, que assinala períodos milenários, parece ter nascido na antiga Grécia, logo após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominavam Cotito, e a quem os atenienses rendiam os seus louvores. Esta seita, constituída de sacerdotes que receberam o nome de babitas, porque se banhavam e purificavam com perfumes antes da celebração das cerimônias, deixou saliente nas páginas da história esse ato como símbolo da purificação do espírito. O povo hebreu, por outro lado, em vez de adotar esse ato religioso, exaltado pelos gregos, usava como característico da sua fé a circuncisão. Esta prática consistia numa operação cruenta que Moisés, o grande legislador, o diretor dos judeus, havia decretado, levando em conta uma necessidade higiênica em virtude do clima daquelas paragens. Passaram-se os tempos e a medida de profilaxia empregada por Moisés não tinha mais razão de ser, visto como a moléstia reinante na Palestina e Egito havia cessado e os povos se tornaram mais aptos para zelarem de seus corpos. Foi justamente nessa época que nasceu João Batista, o maior de todos os profetas, nascidos de mulher, segundo a expressão de Jesus. João, profundo conhecedor dos mistérios e da ciência da Grécia, ao iniciar a sua elevada tarefa de precursor do cristianismo, com o fim de aparelhar todo o caminho por onde as gentes deveriam aproximar-se de Jesus Cristo, tratou logo de pôr fim à circuncisão, vista essa prática haver degenerado em cerimônia religiosa sob a ação dos sacerdotes judeus. Difícil, porém, é extinguir uma ideia enraizada, bafejada de há longo tempo pela autoridade avoenga. É assim que a obediência cega às crenças dos nossos pais atravessou gerações e se constituiu o noli me tangere para os inovadores e missionários do progresso. Daí a dificuldade com que João tinha de lutar para pôr termo à prática da circuncisão generalizada por longas centenas de anos entre o povo hebreu. E como é da sabedoria dos doutos substituir um grande mal por um mal menor, João Batista, procurando cancelar das almas a circuncisão como cerimônia religiosa destinada a purificar o espírito, ciente como estava do ritual dos sacerdotes bábitas, os sacerdotes do Cotito, a cuja deusa
os atenienses rendiam um culto, deliberou substituir aquela prática cruenta da igreja hebraica, a circuncisão, pela imersão no Rio Jordão dos catecúmenos, ou seja, dos que ouvissem a sua palavra e julgasse de bom alvitre seguir os seus ensinamentos. E assim, depois de substanciosa e austeras exortações no arrependimento, a purificação da alma, a renúncia do mal e o precursor do cristianismo fazia entrar o neófito no Rio Jordão para receber uma imersão que era o símbolo da imersão do Espírito na doutrina de que ele era portador, doutrina que lavava as almas pelo arrependimento dos erros e as iniciava em um novo caminho. O filho de Zacarias, que recebera o nome de João, nome que fora dado pelo Espírito Gabriel em comunicação com seu pai, que era sacerdote do templo, não era conhecido por Batista. Esse sobrenome ele o adquiriu após o uso que adotou do batismo de imersão no Jordão. Batista é originário de Baptas, qualitativo dos sacerdotes da Grécia que se banhavam antes de oferecerem sacrifícios à sua deusa e antes de celebração dos seus ritos, conforme falamos acima. Assim, ouvindo a palavra de Caibar Schultz, vamos sabendo que o verdadeiro batismo é a concentração em Jesus e pedir que Ele nos purifique em todos os níveis e nos liberte para sempre, para todo sempre. Concentremos-nos em Jesus e vamos pedir. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja vibrando em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Mãe Santíssima, Espíritos do Oriente e do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da força, da esperança, da fé, entre nossos corações,
para que nossa libertação seja feita, nosso batismo espiritual seja realizado, concluído com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou ler esse livro, é um livro pequeno, de Cairbar Schutel, O Batismo, que pertencia ao seu Isaura Assis de Souza. Foi feito na editora O Clarim de Matão. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Não, versículo 11. Nota preliminar. Há tempos vimos recebendo pedidos de esclarecimento sobre o significado e a finalidade do batismo, legando os interessados não conhecerem um trabalho que explane com clareza e concisão este assunto. Efetivamente, não conhecemos uma obra que trate do batismo, esclarecendo o seu verdadeiro sentido para a edificação das almas. O batismo ministrado pelas religiões não corresponde à verdade, visto elas se prevalecerem do batismo de água ministrado por João no Rio Jordão. Batismo esse que, como afirmou o próprio João, era provisório. Isso porque depois dele viria Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Conclui-se, portanto, que, aparecendo Jesus, o batismo de João desapareceu automaticamente, ficando a prevalecer o batismo de Jesus, com o Espírito Santo e com o fogo. Assunto este que o autor deste trabalho esclarece com precisão e lógica à luz da razão. Por não compreenderem o significado e a finalidade do batismo de Jesus, assim como não compreendem as suas parábolas e ensinos, que encerram sentidos exclusivamente espirituais, as religiões aferraram-se ao batismo de água, tornando o mesmo uma superstição que se enraizou de tal forma nas criaturas que até muitas pessoas versadas em espiritualismo têm essa prática como uma necessidade imperiosa. Em vista do exposto, tínhamos o propósito de escrever uma obrinha em torno do assunto, quando, revendo antigos escritos de Cairbar Schutel, que ainda não foram dados à publicidade, encontramos trechos sobre o batismo. Coordenamos esses trechos, obedientes no seu estilo e suas opiniões, que estão plenamente de acordo com a doutrina dos Espíritos.
Nesta obra sucinta, os interessados encontrarão os esclarecimentos sobre o batismo, prática que, como dissemos, vem sendo erradamente ministrada pelas religiões. A redação. Vamos iniciar os trechos sobre o batismo que o autor escreveu. Ritual e formalismo através dos tempos e das gerações. Em todos os tempos, as gerações que nos precederam neste plano material da vida têm substituído a religião do espírito, o culto interno, pelo culto externo, por um cerimonial complicado que faz parte das diversas religiões que dividem a humanidade. Nos livros sacros das igrejas, que têm o nome de ritual, existem fórmulas especiais para as orações e administração dos sacramentos, fórmulas essas elaboradas com o fim de exaltar o sentimento religioso nas criaturas. Vem de tempos tão remotos o uso do culto exterior e a humanidade tanto restringiu a sua religião a práticas externas e ao ritualismo das igrejas, que a religião do espírito quase desapareceu do coração humano, abafada pelo joio que os homens semearam na seara do Senhor. Por toda parte, vemos pompas, aparatos, igrejas plenas de altares repletos de imagens, e imagens vestidas de fina roupa e reluzentes, de pedras preciosas, ao mesmo passo que vemos indigentes, famintos, nus, enfermos do corpo e da alma, vítimas de uma civilização decrépita. Porventura será no cerimonial ao culto exterior, nuvem espessa que impede o brilho da verdade em todas as almas, que reside a verdadeira religião? Não será o culto exterior que substitui a religião íntima das virtudes ativas a causa principal da decadência da moral, da depressão, do caráter que se nota em toda a parte? Se o batismo consiste na fórmula sacramental, se o casamento, para ser verdadeiro, não pode dispensar o ritual, se a confissão, a comunhão, a extrema unção e a prece pelos mortos são atos alheios ao próprio indivíduo e só merecem valor quando administrados por terceiros e, ainda mais, por pessoas privilegiadas de uma seita constituída em hierarquias, como devemos compreender a eficácia das virtudes, da pureza da alma, dos esforços para a perfeição, da sabedoria e da caridade daqueles que não se submetem a tais atos? Sem a menor dúvida, o ritual e o formalismo não resistem
a menor análise da razão e conclui-se que foram introduzidos na religião com segundas intenções. Origem do batismo pagão. Como dissemos, o culto exterior se popularizou e imperou nas consciências através dos tempos e das gerações. Assim tem acontecido com o batismo. Essa prática, que assinala períodos milenários, parece ter nascido na antiga Grécia, logo após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominavam Cotito, e a quem os atenienses rendiam os seus louvores. Esta seita, constituída de sacerdotes que receberam o nome de babitas, porque se banhavam e purificavam com perfumes antes da celebração das cerimônias, deixou saliente nas páginas da história esse ato como símbolo da purificação do espírito. O povo hebreu, por outro lado, em vez de adotar esse ato religioso, exaltado pelos gregos, usava como característico da sua fé a circuncisão. Esta prática consistia numa operação cruenta que Moisés, o grande legislador, o diretor dos judeus, havia decretado, levando em conta uma necessidade higiênica em virtude do clima daquelas paragens. Passaram-se os tempos e a medida de profilaxia empregada por Moisés não tinha mais razão de ser, visto como a moléstia reinante na Palestina e Egito havia cessado e os povos se tornaram mais aptos para zelarem de seus corpos. Foi justamente nessa época que nasceu João Batista, o maior de todos os profetas, nascidos de mulher, segundo a expressão de Jesus. João, profundo conhecedor dos mistérios e da ciência da Grécia, ao iniciar a sua elevada tarefa de precursor do cristianismo, com o fim de aparelhar todo o caminho por onde as gentes deveriam aproximar-se de Jesus Cristo, tratou logo de pôr fim à circuncisão, visto essa prática haver degenerado em cerimônia religiosa sob a ação dos sacerdotes judeus. Difícil, porém, é extinguir uma ideia enraizada, bafejada de há longo tempo pela autoridade avoenga. É assim que a obediência cega às crenças dos nossos pais atravessou gerações e se constituiu o noli me tangere para os inovadores e missionários do progresso. Daí a dificuldade com que João tinha de lutar para pôr termo à prática da circuncisão generalizada por longas centenas de anos entre o povo hebreu. E como é da sabedoria dos doutos substituir um grande mal por um mal menor, João Batista, procurando cancelar das almas a circuncisão,
como cerimônia religiosa destinada a purificar o espírito, ciente como estava do ritual dos sacerdotes báptidas. Os sacerdotes do Cotito, a cuja deusa os atenienses rendiam um culto, deliberou substituir aquela prática cruenta da igreja hebraica, a circuncisão, pela imersão no Rio Jordão dos catecúmenos, ou seja, dos que ouvissem a sua palavra e julgasse de bom alvitre seguir os seus ensinamentos. E assim, depois de substanciosa e austeras exortações no arrependimento, a purificação da alma, a renúncia do mal e o precursor do cristianismo fazia entrar o neófito no Rio Jordão para receber uma imersão que era o símbolo da imersão do espírito na doutrina de que ele era portador, doutrina que lavava as almas pelo arrependimento dos erros e as iniciava em um novo caminho. O filho de Zacarias, que recebera o nome de João, nome que fora dado pelo Espírito Gabriel, em comunicação com seu pai, que era sacerdote do templo, não era conhecido por Batista. Esse sobrenome ele o adquiriu após o uso que adotou do batismo de imersão no Jordão. Batista é originário de Baptas, qualitativo dos sacerdotes da Grécia que se banhavam antes de oferecerem sacrifícios à sua deusa e antes de celebração dos seus ritos, conforme falamos acima. Assim, ouvindo a palavra de Caibar Schutzer, vamos sabendo que o verdadeiro batismo é a concentração em Jesus e pedir que Ele nos purifique em todos os níveis e nos liberte para sempre, para todo sempre. Concentremos-nos em Jesus e vamos pedir. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja vibrando em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Mãe Santíssima, Espíritos do Oriente e do Ocidente, do dia e da noite,
do sol e da lua, da força, da esperança, da fé entre em nossos corações, para que nossa libertação seja feita, nosso batismo espiritual seja realizado, concluído com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou ler esse livro, é um livro pequeno, de Cairbar Schutel, O Batismo, que pertencia ao seu Isaura Assis de Souza. Foi feito na editora O Clarim de Matão. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Não, versículo 11. Nota preliminar. Há tempos vimos recebendo pedidos de esclarecimento sobre o significado e a finalidade do batismo, legando os interessados não conhecerem um trabalho que explane com clareza e concisão este assunto. Efetivamente, não conhecemos uma obra que trate do batismo, esclarecendo o seu verdadeiro sentido para a edificação das almas. O batismo ministrado pelas religiões não corresponde à verdade, visto elas se prevalecerem do batismo de água ministrado por João no Rio Jordão. Batismo esse que, como afirmou o próprio João, era provisório. Isso porque depois dele viria Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Conclui-se, portanto, que, aparecendo Jesus, o batismo de João desapareceu automaticamente, ficando a prevalecer o batismo de Jesus, com o Espírito Santo e com o fogo. Assunto este que o autor deste trabalho esclarece com precisão e lógica à luz da razão. Por não compreenderem o significado e a finalidade do batismo de Jesus, assim como não compreendem as suas parábolas e ensinos, que encerram sentidos exclusivamente espirituais, as religiões aferraram-se ao batismo de água, tornando o mesmo uma superstição que se enraizou de tal forma nas criaturas que até muitas pessoas versadas em espiritualismo têm essa prática como uma necessidade imperiosa. Em vista do exposto, tínhamos o propósito de escrever uma obrinha em torno do assunto, quando, revendo antigos escritos de Cairbar Schutel, que ainda não foram dados à publicidade, encontramos trechos sobre o batismo. Coordenamos esses trechos
obedientes no seu estilo e suas opiniões, que estão plenamente de acordo com a doutrina dos espíritos. Nesta obra sucinta, os interessados encontrarão os esclarecimentos sobre o batismo, prática que, como dissemos, vem sendo erradamente ministrada pelas religiões. A redação. Vamos iniciar os trechos sobre o batismo que o autor escreveu. Ritual e formalismo através dos tempos e das gerações. Em todos os tempos, as gerações que nos precederam neste plano material da vida têm substituído a religião do espírito, o culto interno, pelo culto externo, por um cerimonial complicado que faz parte das diversas religiões que dividem a humanidade. Nos livros sacros das igrejas, que têm o nome de ritual, existem fórmulas especiais para as orações e a administração dos sacramentos, fórmulas essas elaboradas com o fim de exaltar o sentimento religioso nas criaturas. Vem de tempos tão remotos o uso do culto exterior e a humanidade tanto restringiu a sua religião a práticas externas e ao ritualismo das igrejas, que a religião do espírito quase desapareceu do coração humano, abafada pelo joio que os homens semearam na seara do Senhor. Por toda parte, vemos pompas, aparatos, igrejas plenas de altares repletos de imagens, e imagens vestidas de fina roupa e